Bom dia, Marcos. Bom dia, ouvintes. É uma satisfação estarmos aqui novamente conversando sobre a política da criança e do adolescente. Representa um avanço, Marcos. É um avanço bastante significativo. A rede de proteção, ela tem pautado ao longo desse ano todo um trabalho onde nós pudéssemos estar debatendo, dando visibilidade aos casos, às situações de crianças e adolescentes, desenvolvendo competências de todos esses atores que compõem a rede de proteção, que estão relacionados ao sistema de garantia de direitos e dentro do plano de trabalho, os objetivos que nós temos, dentre outros, e esse que era justamente de retomar as atividades dos agentes judiciários de proteção aqui de Caicó. Caicó já teve, não já? Caicó já teve no passado, teve já os agentes, e aí teve o seu encerramento, as suas atividades, elas ficaram em descontinuidade, passaram de atuar, e agora, esse ano, era uma pauta da rede de proteção, e justamente culminou agora com a portaria baixada pelo doutor André. Isso é um avanço, isso vai fortalecer, isso vai apoiar o trabalho que nós fazemos aqui para que crianças e adolescentes elas estejam em ambientes de cuidado e proteção. Isso é o foco, é que realmente os agentes de proteção venham agregar um valor, venham somar e nos apoiar para que a sua atuação ela venha a estabelecer o que está no marco legal, que são justamente ali todos os direitos de crianças e adolescentes. Júnior, os agentes judiciários de proteção, eles fazem o mesmo trabalho do Conselho Tutelar? Não. São distintos, né? O Conselho Tutelar, ele é um órgão que está lá no Estatuto da Criança e do Adolescente, ele tem funções específicas, ele tem toda uma legislação específica. E os agentes judiciários de proteção, eles têm uma outra atuação que, digamos, que ele vem a somar. Ele vai trabalhar junto com o Conselho Tutelar, ele vai trabalhar junto com o Judiciário, ele vai trabalhar junto com o Ministério Público, junto com a rede de proteção, no que tem lá no eixo de promoção, saúde, educação, assistência. Então ele soma. E aí ele tem suas atividades específicas, porque ele é um trabalho educacional, ele é preventivo e ele também tem sua atuação de fiscalização, para que justamente resguarde os direitos de crianças e adolescentes. Para quem está em casa nos ouvindo, então, quais são as atribuições, por exemplo, dos agentes judiciários de proteção? Olha, aqui, eu diria aqui, conforme a portaria, Marcos, por exemplo, nós temos aqui no item, no artigo 1º, quando ele fala de fiscalizar. Eles vão atuar na fiscalização de bares, boates, clubes, bailes, promoções dançantes, restaurantes. Eles vão fiscalizar blocos de carnaval, eles vão fiscalizar espetáculos públicos em geral, estádios, ginásios, campos esportivos, hotéis, motéis, pousadas e outros estabelecimentos congêneres. Vão estar atuando também no embarque e desembarque, na rodoviária. Mas no caso, fiscalizar o quê? Crianças? Fiscalizar esses espaços que tenham crianças e adolescentes. Se os direitos estão sendo violados. Se os direitos não estão sendo violados. Se aqueles espaços ali, bares, boates, se não está tendo ali venda de bebida alcoólica para os adolescentes, se ali naquele ambiente ali não está tendo exploração sexual, se esses espaços eles abertos ao público e que tem presença de crianças e adolescentes, eles estão em conformidade com a lei. Então, esse trabalho de fiscalização, eles vão estar atuando. E isso que o Conselho não faz, no caso, isso de fiscalização. Essa parte de fiscalização, o Conselho ele não faz diretamente. Mas o Conselho ele também atua nesse sentido. Porque o Conselho ele tem ali numa forma a questão do zelar pelo direito, assegurar, proteger. Então faz parte, aqui é a minha opinião, o meu entendimento, um alinhamento conceitual que eu tenho perante o marco, é de que isso não exime o Conselho de estar presente nesses ambientes.
de estar ali vendo que ambiente é aquele, se ele é um ambiente salutar, se ele é sadio para uma criança ou adolescente. Porque mais do que nenhum outro órgão, quem tem a propriedade de falar sobre direitos de crianças e adolescentes que estão sendo resguardados, que estão sendo ali dado uma devida atenção, é o Conselho Tutelar. Então, o Conselho Tutelar, ele vai estar junto, ele tem que estar junto para poder fazer esse acompanhamento e poder também trazer essa soma para a atuação do sistema de garantia de direitos. Os agentes de proteção, Júnior, eles também têm o poder de autuar, por exemplo, esses estabelecimentos? Eles também têm o poder de autuar. Se constatar dentro de uma ação dessa, durante essa ação, que ali dentro tem infração, tem venda de bebida alcoólica, tem consumo de bebidas alcoólicas por crianças, por adolescentes, é um ambiente promíscuo e ali tinha crianças e adolescentes, o agente naquele momento ele tem um procedimento estabelecido para poder fazer a autuação daquela infração, ele vai fazer o registro, ele vai ter um outro agente ou uma outra pessoa como testemunha, vai lavrar o auto, ele pode fazer a entrega no mesmo momento, se não tiver com as testemunhas, ele dá um encaminhamento e quem cometeu esses atos de infração vai responder conforme as penalidades previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente. O agente ele pode prender também? Não pode prender, mas no caso mas a pessoa vai responder na justiça. Vai responder na justiça. No caso de uma ação dessa, ele pode requisitar força policial. Porque ele está ali, Marcos, entendemos que a atuação dele é de relevância social, porque ele vai estar atuando para poder garantir os direitos de crianças e adolescentes. E como nós sabemos, a garantia dos direitos de crianças e adolescentes é uma prioridade absoluta, tem toda a primazia, tem todo o privilégio, tem toda essa prevalência. Então é isso que nós temos que entender. É o que a família tem que entender, a sociedade, é o que o Estado faz, é o que o princípio da cooperação estabelece a relevância dessa função. Então o agente ele também vai orientar a família, ele vai orientar a comunidade, ele vai fazer essas ações de esclarecimento, de orientação, porque ele é preventivo e educacional. E, ao mesmo tempo, ele está atuando para garantir os direitos de crianças e adolescentes. De repente, alguém está em casa nos ouvintes, não, no meu bar só entra quem eu quiser. Não é assim, não. O agente ele tem livre acesso, né? Ele tem livre acesso a todos esses estabelecimentos, conforme identificação, conforme o que está assegurado na portaria pelo Poder Judiciário, na pessoa do juiz. Ele tem, a todos esses aqui que eu citei, ele tem livre acesso. Júnior, quem é que vai escolher, por exemplo, os agentes de proteção? Olha, foi constituída uma comissão, essa comissão especial, que ela é composta justamente por representações da sociedade civil, do poder público, do sistema de justiça. Então, essa comissão ela está à frente de todo esse processo. As inscrições de forma presencial e entrega de currículos já estão abertas desde o dia 20. Então, justamente, essa comissão está aí com todos esses procedimentos da parte documental, avaliação psicológica, toda a parte da formação, porque todos os selecionados terão formação sobre a sua função, sobre o sistema de garantia de direitos, o Estatuto da Criança e do Adolescente, relacionamento interpessoal, abordagens, protocolos, enfim, tem todo um conteúdo aí programático para que eles possam ser capacitados e ter um bom exercício da sua função. Qualquer pessoa pode ser um agente de proteção? Olha, Marcos, nós temos pré-requisitos, né? Conforme o edital, as condições necessárias para o exercício da função tem que ser maior de 21 anos, ter cursado pelo menos o ensino médio ou equivalente, ter disponibilidade para servir sem ônus para o Estado, em horário fixo, pelo menos 4 horas por semana, e na realização de grandes eventos, tais como Carnaval, Festa de Santana, entre outros que for convocados, um plantão de 6
horas, podendo ainda eventualmente prestar serviço extra escala, estar gozando de sanidade física e mental, estar quite com as obrigações eleitoral e militar, não estar exercendo cargo eletivo, residir na comarca de Caicó e apresentar certidões de antecedentes criminais negativas da Justiça Estadual e Federal. Então aqui nós temos aqui essas condições, pré-requisitos e toda a parte documental, cópia de todos os seus documentos e desses aqui citados. É um trabalho remunerado? Não. Ele não é remunerado, ele é um trabalho voluntário, né? Conforme a lei. Então, assim, é de muita responsabilidade. Nós queremos aqui sensibilizar os cidadãos, né? Essas pessoas que preenchem esses requisitos, pessoas que têm uma afeição, um afeto ao direito da criança e do adolescente, que entende que é um dever da família, da sociedade e do Estado atuar nesse princípio da cooperação para que crianças e adolescentes tenham espaços de cuidado e proteção. É o que nós queremos, é o que você quer para os seus filhos, é o que todos os ouvintes que têm seus filhos, que têm seus sobrinhos, que têm seus netos, eles querem que meninos e meninas desfrutem de espaços onde possam ter ali diversão, alegria, mas sem o risco, sem ali a presença do álcool, da droga, do aliciamento, do abuso sexual, da exploração. Então é o que nós podemos fazer em prol de uma sociedade melhor. E o cidadão que tiver essa consciência, tiver essa disponibilidade de tempo, né, que é uma questão que temos que trabalhar bastante, que é a cultura do voluntariado, de poder dedicar parte do seu tempo para uma atividade tão importante, de tanta relevância, que é poder contribuir com que crianças e adolescentes tenham espaços, sempre friso, de cuidado e proteção. É uma missão, né? É uma missão, é um encargo, é muito nobre, é de relevância social, porque ele vai estar atuando juntamente com todo esse sistema de garantia para que a sua própria família e as outras famílias, elas possam estar ali sabendo que tem pessoas que estão se preocupando em cuidar, em proteger, em orientar numa prevenção de violação de direitos de crianças e adolescentes. Júnior, para fechar, a gente sempre recebe aqui no nosso programa algumas, eu não diria reclamações, mas informações, por exemplo, de adolescentes dormindo no banheiro da rodoviária, de crianças dormindo, por exemplo, na calçada do Banco do Brasil, de estabelecimentos comerciais. Isso me parece que tem virado rotina aqui na cidade de Caicó. Quem é que está falhando diante dessa situação? O que é que pode ser feito para que, por exemplo, essas crianças elas tenham, de repente, um lar, dias melhores? O que é que você pode falar sobre isso? Marcos, essa situação de crianças em trajetória de rua, isso é um fenômeno que está crescendo significativamente no Brasil. Por que a gente denomina como uma situação de rua? Porque entendemos que a criança e o adolescente que está nessa situação, ele é uma vítima. Ele é uma vítima e se for assim, vendo dessa parte, onde é que está a falha? Onde é que houve essa situação que levou ele a uma condição de estar na rua, de não estar em casa, de não estar na escola, de não estar acessando as políticas públicas? Então, assim, essa é uma situação que já faz bastante tempo, é uma situação de trajetória de rua desses meninos e meninas, onde a rede de proteção tem pautado, tem sido oferecido a eles toda uma ação por parte, eu digo aqui, do sistema de garantia de direitos para a mãe, para eles, políticas de educação, de saúde, de assistência, mas é uma família afetada de uma forma tão forte por essa desestrutura que a família não consegue mais se organizar. Então você tem aí uma situação geracional, que é da mãe, que é das filhas, e que está sendo reproduzida agora pela segunda geração dessa família. E nós estamos, enquanto rede de proteção, nós já temos um equipamento
que foi um equipamento que foi formatado conforme a legislação, diretrizes para criança e adolescente em situação de rua, resoluções do CONANDA e do SES, para poder ter um espaço onde eles possam ser acolhidos, eles possam ter uma intervenção metodológica e pedagógica específica, já que para eles nenhum local é um local onde eles conseguem permanecer, não permanecem na família, não permanecem numa casa-lar de aldeias infantis. Então eles estão bastante afetados. Então nós já estamos com esse equipamento formatado, já está implantado, estamos agora na fase final para poder novamente prover com acolhimento e tirá-los da rua. Júnior, pois não, pode concluir. Isso é justamente o que nós pensamos dentro do marco legal, dentro do que, enquanto criança e adolescente, podemos oferecer a eles. Agora, Marcos, vai ser um trabalho mesmo assim de você experienciar a cada dia. Então vai ser um conjunto articulado de políticas dentro dessa intersetorialidade do sistema de garantia de direitos para poder oferecer a eles essa condição. Ok, Júnior, obrigado por sua participação. Bom saber que, apesar das cobranças, né, feitas pela população, as entidades não estão omissas com relação a isso. Né? Não estamos. Já estamos, Marcos, há mais de 6 meses, voltados para esse projeto desta casa de inclusão, toda ela formatada pedagógica e metodologicamente para esse acolhimento deles. É um trabalho que não é fácil. Não é fácil, é muito complexo. Por isso que é um serviço de proteção especial de alta complexidade. É o que está tipificado na legislação, por conta que ele é muito complexo e é alta complexidade. Obrigado, Júnior, por sua participação. Obrigado, Marcos, à disposição. 7 horas.